A prática dos jogos indígenas no ensino médio, a valorização destes povos nas aulas de educação física escolar. Por Antônio Daniel Neves de Souza, João Carlos Leal de Araújo, Roosevelt de Mesquita Pereira, Camila Úrsula Batista Carlos. Resumo. A educação física é um componente curricular obrigatório que versa sobre o corpo em movimento e as práticas corporais. Dentre os conteúdos da educação física escolar, podemos destacar os jogos indígenas, onde este tem pouco espaço dentro das escolas, mas é contemplado nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial nas licenciaturas, que apontam como um dos princípios fundamentais na formação docente a questão da diversidade étnica. Compreendemos também a legitimidade do que nos sugere a Lei nº 11.645 de 2008, quando incluímos os jogos indígenas no currículo das escolas e nas aulas de educação física. Sobre a formação inicial em educação física, é necessário que os cursos estabeleçam com a escola uma relação extremamente próxima para que se concretize com a prática docente uma formação mais adequada. Neste contexto, entram os programas formativos, dentre eles o Residência Pedagógica, programa este que visa relacionar-se com o estágio curricular supervisionado e fomentar o uso da Base Nacional Comum Curricular de forma significativa nas escolas, onde os residentes devem realizar, entre outras atividades, a regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um preceptor, professor da escola, com experiência na área de ensino do licenciado e orienta por um docente de sua instituição formadora. Com isso, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo participante, tendo como objetivo oportunizar a prática dos jogos indígenas na educação física escolar como uma possibilidade pedagógica aos alunos do ensino médio de uma escola estadual localizada na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Para a coleta de dados, foi realizado um questionário de 13 perguntas fechadas em 130 alunos de ambos os sexos, com idade entre 14 e 18 anos, nas turmas em que foram oportunizadas as vivências sobre a temática. Para o tratamento de dados, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardan. A partir dos resultados, foi estabelecido 2 categorias de análise, a título de informação, práticas indígenas nas aulas de educação física e jogos indígenas. Foi visto que as aulas sobre a cultura indígena eram realizadas em um ambiente amplo, onde trabalhavam-se com metodologia, seguindo uma sequência pedagógica, mas com materiais deixando um pouco a desejar. Partindo para os jogos indígenas, observou-se que os alunos desejavam a presença do conhecimento acerca dos jogos e a vivência destes, pois havia esta escassez em suas aulas. Keyword: educação física escolar, interdisciplinaridades, programas formativos, jogos indígenas. Introdução. As práticas corporais nas escolas vêm se reinventando à medida que a versatilidade dos elementos se relaciona e torna o campo de atuação cada vez mais interativo com os conteúdos propostos ao longo do processo educacional, enquanto educação física escolar. Logo, o corpo, peça central e fundamental para a construção do elemento da área e as ciências sociais, por ser objeto de tradicional investigação, que, por sua vez, viabiliza a real importância da conscientização da cultura étnico-racial de forma prática, interativa e reflexiva. Dessa forma, a descrição de Hall sobre a concepção de sociologia versa sobre o diálogo entre o sujeito e os outros à sua volta,
A identidade, portanto, era formada não apenas pelo eu, mas pela sua interação com a sociedade, na qual os outros mediavam as relações do sujeito com os valores e os símbolos presentes no meio social. Sendo assim, essa se relaciona com os pressupostos da diversidade. Esse fenômeno dá-se concomitantemente com a construção dos processos identitários de que, de acordo com o Gomes 2007, acontecem de forma interacional em um diálogo entre as culturas, entre o indivíduo e o contexto social em que vivem. Sendo assim, objetivando dar ênfase à prática dos jogos indígenas no ensino médio como promotor da cultura indígena através da educação física escolar, a vivência é uma ferramenta complementar no processo de discussão do tema, pois trouxe questionamentos diversos tanto sobre a importância destes povos para a biodiversidade, quanto à luta cotidiana contra os ruralistas e o agronegócio, que geram embate a estes povos, tornando essa cultura cada vez mais ameaça, fortalecendo o conhecimento na sociedade. Dentro e fora da escola, assim externado para além das citações na Constituição brasileira, promovendo também a demarcação no espaço escolar, podendo assim garantir a permanência dos povos originários. Todavia, a Lei 11.645 de 2008 busca amparar a valorização histórica e cultural indígena, porém, segundo Porto Júnior Neves, os campos da história escolar, oral das mulheres e das crianças, apesar de poucos trabalhados, já possuem uma quantidade de estudos consideráveis. Estes campos de pesquisa, em particular a história escolar, permite que se trabalhe com a história dos excluídos dentro desse viés da historiografia, que é a história do tempo presente. Para os autores, o historiador, portanto, poderia fixar-se nas brechas verticais na chamada história da educação, indo em busca da diferença e não do padrão. Logo, os impactos sociais dentro da escola, por causa da falta de conhecimento dessa cultura e dos reflexos diretos à sociedade capitalista, sem a discussão mínima, torna impossível a compreensão de que o corpo é dependente daquilo que é submetido como instrumento promotor do conhecimento. Assim, esse trabalho veio ampliar as inquietações das mais diversas possibilidades de formação, aproximando o processo bilateral aluno-professor, residente em construção coletiva daquilo que compreendemos como programas formativos, em particular residência pedagógica. Neste caminho, a prática como complemento curricular precisa ser bem mais discutida nas pesquisas, a fim de ressaltá-la como ação definida por lei e indispensável para uma formação que se pretenda qualificada. É preciso expandir as pesquisas sobre formação, relacionando a futura atuação profissional e tendo as práticas curriculares como espaço privilegiado de elo entre formação e ambiente de trabalho. Diante dos fatos, a oferta de conhecimento entre estágio curricular e início da carreira docente, embora a Base Nacional Comum Curricular não tenha contemplado a educação física no ensino médio, podendo-se, nesta fase de formação acadêmica, deixar de expandir o conhecimento por falta de provocações atuais à valorização destes povos que muito resistiram às inconsequências da exploração e vem perdendo a autonomia perante o Estado. A análise da diversidade cultural no conjunto de autores. A diversidade cultural, de acordo com Kai Hondu, pode ser entendida como multiplicidade de culturas, subculturas e populações que compartilham de valores e ideias comuns em cada grupo. O mesmo autor alega que esse termo também viria a ser usado para definir a coexistência de diferentes culturas em um mesmo espaço. Para Hanashi
Castilho e Carvalho, a diversidade cultural é definida como a representação de pessoas pertencentes a grupos claramente distintos do ponto de vista de suas culturas, vindo a ser a mistura de indivíduos diferentes culturalmente em uma sociedade na qual essas culturas são compartilhadas. Gomes, por sua vez, acredita que a diversidade cultural pode ser entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças, que vão além das características genéticas visíveis descritas pelos fatores biológicos, mas são criadas pelas pessoas em um meio social também produzido por estas. Além disso, os parâmetros curriculares nacionais apresentam algumas dificuldades estruturais pelo fato de serem construídos com base em reformas curriculares ocorridas na Espanha e na Inglaterra, uma cópia de modelos de outros países com contextos completamente distintos do nosso. O Estado brasileiro, inclusive, provocou o mesmo consultor que participou das reformas nesses países, o psicólogo espanhol César Coll. Entretanto, no começo do projeto, que delimita uma quebra de barreiras no conhecimento, pois ressalta que observar um grupo pode inspirar reflexões e ações que comprovem a eficácia dos 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos, resume-se em valores os quais podemos transpor até filosoficamente. Logo, o pilar aprender a ser, pautado no dever, de que a escola promova o desenvolvimento total da pessoa, segue da mesma forma a reflexão até aqui desenvolvida com os outros pilares. É a exigência de um mundo em transformação dinâmico em que o desenvolvimento dos serviços exige, pois, cultivar qualidades humanas que as formações tradicionais não transmitem necessariamente e que correspondem à capacidade de estabelecer relações estáveis e eficazes entre as pessoas. Essa mesma exigência é transportada para a educação institucionalizada, a fim de reestruturar o ensino para a personalização, de forma que todos, sem exceção, façam frutificar os seus talentos e potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a capacidade de se responsabilizar pela realização do seu projeto pessoal. Metodologia. Por exemplo, uma pesquisa descritiva com o delineamento transversal. Participaram do estudo 131 estudantes entre 14 e 18 anos, de ambos os sexos. 36% do primeiro ano, 33% do segundo ano e 31% do terceiro ano. Com uma única aula semanal de educação física no ensino médio em uma escola estadual localizada no bairro Lagoa do Mato, Mossoró, Rio Grande do Norte. Para verificar e entender o ponto de vista dos alunos, utilizou-se uma discussão através da apresentação de um documentário e fatos históricos que resultou na construção de materiais para a aula prática sobre os jogos indígenas, e que, através dessa vivência, resultou em uma entrevista semi-estruturada com perguntas fechadas, divididas em 3 itens, sendo estes A, B e C, onde 4 destas perguntas abordavam sobre as práticas indígenas nas aulas de educação física e as outras 4 mencionavam a respeito dos jogos indígenas. O tratamento das respostas obtidas foi feito através da análise de conteúdo de Bardan, onde garantiu-se o anonimato dos alunos participantes da pesquisa. Resultados e discussões. A partir das respostas obtidas nos questionários, foi optado por catalogá-las em 2 categorias, a saber, práticas indígenas nas aulas de educação física e jogos indígenas.
Cabendo ressaltar que os alunos entrevistados são estudantes do ensino médio da Escola Pública Estadual do período noturno, sendo esta localizada na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Evidencia-se que, no que diz respeito à metodologia aplicada durante as aulas de educação física sobre as práticas indígenas, os alunos puderam participar de forma proveitosa, vivenciando algumas das modalidades dos jogos dessa cultura, sendo estes: lançamento de lanças, corrida com tora, a corrida de velocidade, a luta, o arremesso do dardo e o tiro com arco e flecha, cabo de guerra, que possibilitaram aos alunos um pouco do conhecimento por meio da prática. A aula foi toda adaptada aos recursos possíveis disponibilizados pelos alunos e pelos residentes do programa Residência Pedagógica, onde, além disso, os alunos puderam confeccionar seus próprios materiais para a realização da aula. Todavia, para melhores resultados, foram descartados 5 perguntas que tinham sido idênticos e outras não tão claras. Portanto, os alunos, 51,90%, em sua grande disparidade, disseram que foi adequada, tendo em vista a sequência pedagógica utilizada no transcorrer da exposição sobre esta. A autora Oliveira retrata em suas pesquisas os objetivos de uma sequência didática, aos olhos do aluno e do próprio executor das atividades, que neste cabe o professor. Categoria de análise. Ideias relevantes. Prática indígena nas aulas de educação física. Metodologia adequada das aulas, material insuficiente para a prática, espaço adequado, a apreciação das práticas indígenas. Jogos indígenas. Importância da discussão dos jogos indígenas nas escolas, pouca vivência das práticas indígenas na escola, escassez da discussão dos jogos indígenas nas aulas. Visão deturpada sobre a cultura indígena. Quadro 1. Estão elencadas as 2 categorias de análise com suas respectivas ideias. Conduzir os discentes a uma reflexão e apreensão acerca do ensino proposto na sequência didática. Almejar que estes conhecimentos adquiridos sejam levados à vida dos estudantes e não somente no momento da aula ou da avaliação. Organizar as intenções pedagógicas através de temas, objetivos, conteúdos que atendam às necessidades do projeto didático dos professores e dos alunos. Organizar as intenções pedagógicas de tal forma que garanta a transversalidade de seus conteúdos, temas e objetivos. Preparar técnica e academicamente o professor, tornando-o capaz de fomentar e propiciar a construção dos conhecimentos específicos com o grupo de alunos sobre a sua responsabilidade, posto que seja fundamental que se procure, através de pesquisas, ter conhecimentos prévios que ultrapasse o senso comum, o óbvio. Contudo, segundo Zabala, sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. Em relação ao material utilizado para as aulas, os alunos, em sua grande maioria, afirmaram em 48% que estes eram insuficientes, pois no processo participativo houve acordo de construção prévia, tais como arcos e flechas, labatanas, petecas, lanças, etc. Para a prática das atividades realizadas, pois alguns ficavam muito sem nenhum tipo de material e dessa forma permaneciam um pouco dispersos das práticas corporais. Entretanto, se tratando do espaço em que as aulas foram realizadas, os participantes pontuaram em 70,99% que este como totalmente adequado para realizar as atividades, onde o mesmo era amplo, ventilado e bem estruturado para tal prática.
Segundo Xavier, recursos ou meios para o ensino se referem aos vários tipos de componentes do ambiente de aprendizagem que dão origem à estimulação para o aluno, ou seja, meios materiais que se dispõem para conduzir a aprendizagem. De acordo com Xavier, consideram os recursos didáticos pedagógicos como instrumentos de grande valor para a educação física porque concentra o educando, desperta e focaliza o seu interesse, promovendo a integração da prática com teoria, facilitando a sua compreensão. No que se refere à apreciação das práticas indígenas, os alunos, em 51,90%, relataram que voltariam a praticar tais atividades, tal pelo fato de serem algo novo, prazeroso e, consequentemente, chamarem a atenção deles, pois o fato de conhecer uma cultura nova os fazem ter novos conhecimentos e possibilidades de conhecer o diferente. É necessário valorizar a cultura dos povos indígenas, pois as mesmas constituem em um acervo cultural riquíssimo e, na maioria das vezes, desconhecidos pela sociedade brasileira. Por isso é pertinente a valorização de práticas corporais nas escolas urbanas dessas culturas seculares. Tratando-se dos jogos indígenas, visando a importância da contribuição por meio da discussão desses jogos na escola, os alunos, em 57,25%, acharam imprescindível a atuação do professor para que houvesse argumentação sobre tal cultura, pois, de fato, o povo indígena precisa ganhar espaço no âmbito escolar e ser vislumbrado pelos alunos e corpo docente. Todavia, por mais que os alunos dissessem achar de suma importância a presença dos jogos indígenas na escola, estes, em 78,62%, falaram que, quando se tratavam de aulas práticas, de educação física sobre o tema, a escassez tomava de conta, onde não tinham a oportunidade de vivenciar os jogos e, por meio deles, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre tal cultura. Dessa forma, a educação física escolar é o espaço que permite ao aluno experimentar os movimentos, desenvolver uma consciência corporal e uma consciência dos motivos que levam à prática desse movimento. Todavia, faz-se necessário que o professor possibilite a vivência com a turma para que esta venha a ter o contato mais próximo com a cultura do povo indígena. Além da pouca vivência dos jogos indígenas, os participantes, em 52,67%, da pesquisa disseram que também há ausência da discussão nas aulas sobre o assunto, impossibilitando o aprendizado dos alunos sobre o conhecimento acerca desses jogos, deixando dessa forma uma lacuna aberta para a compreensão da cultura indígena. Nesse sentido, falta a compreensão da legitimidade da Lei nº 11.645 de 2008, para que possamos incluir jogos indígenas no currículo das escolas e nas aulas de educação física, oportunizando esse contato desde a formação inicial de professores e professoras. Contudo, apesar das práticas realizadas sobre os jogos indígenas, os alunos, em 44,27%, afirmaram que seu pensamento sobre a cultura indígena no Brasil não mudou, continuando dessa forma com uma visão deturbada sobre a importância desses povos para a nossa sociedade, sem contar com o seu lugar de privilégio nas aulas de educação física. Como foi visto, a educação física tem como objeto de estudo a cultura corporal, sendo estas representações de um campo vasto que engloba a produção de práticas expressivas e comunicativas que se apresentam a partir da expressão corporal. Conforme Carvalho Ferreira, é importante abarcar mais que a questão física. O processo ação-reflexão-ação sobre a prática deve estar presente. Logo, em suas dinâmicas, torna-se necessário estimular a reflexão. Isto firma uma educação voltada à transformação social.
Conclusão. A leveza nesta vivência fomentou a este grupo a conscientização da existência da cultura indígena no contexto atual, que foi expresso através da pesquisa e da vivência proporcionada pelos alunos no âmbito escolar, onde pode-se construir coletivamente o que somos enquanto profissionais da educação e promotores, partindo do pontapé inicial, que é basicamente permitir-se enquanto corpo a possibilidade de expressão através do conhecimento de outra cultura. Contudo, pode-se concluir que a inserção da cultura indígena dentro das aulas de educação física é de suma importância para a formação tanto profissional quanto moral dos alunos, pois a diversidade cultural presente em nosso país é bem ampla e é digno de destaque dentro do ambiente escolar e ter a devida representatividade que merece.